O filme Air, a história por trás da logo, conta como Michael Jordan se tornou um atleta patrocinado pela Nike. Não há nenhum suspense no filme, pois todos sabemos como essa história termina. MJ, que é como os americanos gostam de se referir a Michael Jordan, se torna um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e, por tabela, um dos principais garotos propagandas da história da Nike. Mesmo sabendo o desfecho da história desde o início, o filme tem sido sucesso de público e crítica, com boa bilheteria nos cinemas, antes de ter o direito de exibição adquirido pela Amazon Prime. Sob o ponto de vista dos estudos sobre a economia dos esportes, o filme apresenta pelo menos 3 assuntos de muito interesse. Mas o que exatamente esse filme nos ensina sobre os esportes e a sua economia? O primeiro aspecto é a ousadia inovadora de vários agentes do mercado de esportes envolvidos nessa história, que mudou de muitas maneiras a economia dos esportes. Sonny Vaccari, que trabalhava na Nike na época, propôs uma abordagem fora do habitual a fim de conseguir atrair Michael Jordan para a órbita da empresa. Embora a Nike fosse já uma das maiores fabricantes de artigos esportivos em princípios da década de 1980, época em que se passa o filme, a participação da empresa no segmento de basquete ainda era relativamente pequena. Os principais jogadores de basquete dos Estados Unidos tendiam a preferir a Adidas e a Converse. Apesar das circunstâncias adversas, Vaccari sugeriu uma estratégia ousada e original. Ao invés de distribuir os recursos destinados ao patrocínio no basquete entre vários atletas, como era feito até então, ele sugeriu utilizá-los integralmente apenas no contrato de Jordan, que atingiu então valores inéditos para um estreante na NBA. Além disso, Vaccari sugeriu ainda que fosse criada uma linha de tênis com o nome de Jordan, apesar do atleta ser um estreante e nunca ter pisado antes em uma quadra da NBA, o que tornava a medida uma aposta bastante arriscada. De outro lado, e de modo igualmente arrojado, as condições impostas por Jordan para a assinatura do contrato com a Nike, apesar dos termos já bastante favoráveis, exigiam parte do faturamento das vendas dos tênis da linha que levariam seu nome, o que também era algo inédito nos contratos de patrocínio até então. Isso nos leva ao segundo ponto de interesse nessa história, que está na dimensão política do seu enredo. Na verdade, um dos temas principais do filme é a distribuição justa dos lucros entre todos os que participam da sua criação. No filme, a conversa da mãe de Jordan com o representante da Nike expondo as condições do filho para a assinatura do contrato de patrocínio com a empresa é quase um discurso socialista. Para que o tênis tenha significado e os jovens queiram gastar o seu dinheiro para comprá-lo, Michael precisa dar significado a esse tênis. Afinal, é o nome dele que estará no tênis. Mas a imagem e o nome dele não serão nada para a Nike se ele não marcar 40 pontos por noite, toda noite, além de receber o título de melhor novato da NBA e estar entre os melhores jogadores de basquete de todos os tempos. E se ele conseguir isso, merece ser recompensado. Todos ganham e só ele perde caso ele não consiga. Eu sei que os negócios costumam ser injustos, mas de tempos em tempos aparece uma pessoa tão extraordinária que obriga os ricos a desapegarem de parte de sua riqueza. Essas pessoas são especiais e exigem ser tratadas conforme o seu valor. No mundo real, a produtora responsável pelo filme, Artists Equity, querendo significar patrimônio justo e equitativo dos artistas, é uma empresa formada recentemente por Matt Damon e Ben Affleck, que participam do filme como diretor, atores e produtores. A criação dessa produtora independente acontece justamente em um contexto de severas críticas à indústria cinematográfica americana com relação aos valores pagos por empresas do setor a artistas e outros criadores. Recentemente, atores e roteiristas promoveram a segunda maior greve da história dessa categoria de trabalhadores nos Estados Unidos, que durou mais de 140 dias e em que se exigia garantia de empregos e maiores participações nos contratos de comercialização dos filmes com as novas plataformas de streaming. Nesse contexto, o filme é um tipo de alegoria através da qual Matt Damon e Ben Affleck criticam a indústria cinematográfica americana atual, por meio da narrativa do desafio que Jordan e a sua família impuseram à indústria esportiva há quase 40 anos atrás. Tanto Jordan quanto Matt Damon e Ben Affleck reivindicam recompensas econômicas mais justas para os que de fato produzem valor e riqueza.
O último ponto de interesse do filme está no modo como ele permite visualizar a importância dos afetos e das redes de relações sociais para a economia dos esportes. A predisposição de Jordan com relação à Adidas, conforme mostra o filme, não residia apenas em interesses financeiros, mas também nos vínculos emocionais e de identificação que o atleta nutria com a marca, que era usada pelos principais jogadores da época. Jordan admirava esses atletas, gostava verdadeiramente dos tênis dessas marcas e tudo isso exercia influência sobre suas preferências. O próprio Jordan já admitiu isso abertamente em entrevistas. Com toda honestidade, nunca usei tênis Nike até assinar com a Nike. Eu era um cara da Adidas e da Converse. A superação da indisponibilidade inicial de Jordan com relação à Nike começa com a intermediação de George Havelin, auxiliar técnico da equipe de basquete americana nas Olimpíadas de 1984, que é interpretado no filme pelo comediante Marlon Wayans. Novamente, a opinião explícita do próprio Jordan, revelada em entrevistas à imprensa, enfatiza a importância da recomendação e do incentivo de George Havelin com relação à Nike para que ele assinasse o contrato de patrocínio com essa empresa. Sonny Vaccaro gosta de receber o crédito por eu ter assinado o contrato com a Nike, mas na verdade não foi ele o principal responsável, mas sim George Havelin, que estava comigo na equipe das Olimpíadas de 1984. Ele sempre falava comigo: você tem que ir pra Nike, você tem que ir pra Nike, você tem que tentar. Assim como a preferência inicial de Jordan pela Adidas ou pela Converse não se explicava apenas por razões puramente econômicas, a decisão final dele em favor da Nike também estava amparada em motivos não apenas financeiros, mas que envolviam também laços de confiança e amizade. Não é nada fortuito que o filme tenha como linha narrativa acessória a relação de George Havelin com o histórico discurso I Have a Dream, de Martin Luther King. George Havelin assistiu pessoalmente ao famoso discurso e depois ganhou o texto do próprio Dr. King. Décadas depois, George Havelin recusou uma oferta de $3 milhões por esse discurso, conforme revela o filme, nos lembrando que existem coisas que o dinheiro não compra. Além disso, embora o filme ponha muito destaque no protagonismo de Sonny Vaccaro no processo de atrair Michael Jordan para a Nike, na verdade, esse histórico contrato de patrocínio foi resultado de uma ação coordenada e cooperativa que envolveu muitas pessoas. Ao lado da influência de George Havelin sobre Jordan para a assinatura desse contrato, o lendário nome da linha de artigos com o nome de Jordan teria sido ideia do empresário do atleta, sugerido durante uma reunião de criação e não durante um telefonema, conforme aparece no filme. Peter Moore, o designer que desenhou o tênis e a logomarca da linha Air Jordan, também ofereceu uma contribuição significativa a todo o processo. Finalmente, toda a estratégia de marketing elaborada para a promoção dos produtos da linha Air Jordan, elaborada fundamentalmente por um publicitário chamado Dan Wieden, que sequer aparece no filme, também desempenharam um papel muito importante nessa história. Várias das campanhas publicitárias da Nike, assinadas por Dan Wieden, inauguraram um estilo de propaganda emocional que sequer apresentava os produtos e até hoje caracterizam vários anúncios da empresa. É verdade que Michael Jordan e seu extraordinário talento fizeram muito para o crescimento da Nike, mas as emotivas e persuasivas campanhas publicitárias da Nike também fizeram muito pela imagem de Jordan como uma lenda do basquete e, de modo até mais amplo, como um ícone da cultura pop do final do século XX. Depois de Jordan e das históricas propagandas da Nike, o mundo dos esportes nunca mais seria o mesmo. É difícil imaginar que alguém pudesse chegar tão longe sozinho, por mais talentoso que fosse. Se você se interessa por esses assuntos e gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e aproveita para conferir um outro vídeo que a gente fez sobre a conturbada história entre os atletas e os cientistas dos esportes. Você vai gostar! É só clicar nessa imagem que está aparecendo para você aí na sua tela.